Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes. Eu sou médico veterinário, psicanalista clínico e trabalho com constelação familiar e constelação familiar veterinária. O programa Saúde Animal vai ao ar todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, sempre ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Mundial, localizado na Avenida Paulista, número 2200. Muito bem, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu entendo que é o mais importante. É como ter animais saudáveis. Como manter a saúde dos animais, né? Especialmente porque na nossa cultura ocidental, especialmente, a gente não se preocupa muito com a medicina preventiva. A gente é muito focado na medicina curativa. Nós queremos curar. Então, o profissional da área de saúde, ele é preparado, ele é formado para que ele haja numa condição de doença. É interessante isso, né? Minha formação é medicina veterinária, formei lá em Jaboticabal há cerca de 30 anos, e eu me lembro muito bem disso. Até porque também, até o ano passado, metade do ano passado, eu dei aula em faculdade, né? E eu vivia muito essa situação também, né? Tanto é verdade que eu dava aula de patologia, né, de doenças, e obviamente o nosso foco era abordar a doença. Ainda nessa condição dessa matéria, dessa aula, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Mas eu vejo sempre os professores, né? Sempre os professores e mesmo os alunos muito preocupados com essa questão da formação, né? Eu preciso, qual o diagnóstico, que doença é essa, né? Olhando muito pouco para o doente. E felizmente, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu fiz formação em homeopatia veterinária e os homeopatas, os acupunturistas, pessoal da medicina tradicional chinesa, as especialidades mais integrativas, complementares, holísticas, né, como se dizia, elas focam muito no doente e não na doença. E o mais interessante ainda é a gente olhar nem para a doença, nem para o doente, mas olhar para a saúde. Essa é que é a questão. Esse programa eu quero conversar um pouco sobre isso. Por que a gente nunca olha para a saúde? Por que quando a gente olha para a gente, para um órgão, para um sistema, para uma região do nosso corpo, a gente olha somente com o olhar quando esse órgão ou esse sistema ou essa parte do corpo adoece? Pois bem, talvez o grande segredo da gente não adoecer seja justamente a gente, a partir de agora, olhar para a saúde. Ou seja, como fazemos para ter saúde? Como fazemos para manter a nossa saúde? Essa é a chave para uma vida longa, né, e boa. Porque o que está acontecendo é que na medicina, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, nós estamos vivendo mais. Isso parece que não há dúvida, né? A gente vive mais. Mas o questionamento é, a gente vive melhor? Não. Vou falar da minha área, que não é a medicina humana, é a medicina veterinária. Os animais, eles estão vivendo mais, né? Hoje, antigamente o animal ele morria em tenra idade, muitas vezes, pela falta de vacinação, pelo fato das pessoas deixarem os animais soltos nas ruas, eles eram atropelados, envenenados, acidentados, doenças infecto-contagiosas, as vacinas eram caras na época, né? Nem toda clínica tinha vacina, era diferente, era uma outra realidade. Estou falando uma realidade de 30 anos atrás. Pois bem, e hoje? Bom, os animais vivem dentro de casa, encarcerados, fechados, até demais. Né? São hiperimunizados, super vacinados. As doenças infecciosas, em vários, estou falando de uma cidade como São Paulo, em vários bairros da cidade,
especialmente bairros numa condição socioeconômica melhor, os veterinários não atendem mais doenças infecciosas, infecto-contagiosas, como parvovirose, como coronavirose, como sinomose, né? Esse coronavírus que eu falei, né, e me refiro ao vírus do cachorro, do gato, não tem nada a ver com esse coronavírus que está aí fazendo essa pandemia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, o que acontece é, a gente hoje imunizou o animal, prendeu o animal e melhorou a alimentação do animal. Ainda que seja a base da ração, que eu nem sou muito favorável, mas tenho que admitir que antes da ração eu atendia muitos animais com problemas de falta de vitaminas. Era muito comum chegar animais com articulações deformadas por conta de deficiências minerais. Hoje a gente não vê mais isso. Depois da ração, os animais eles têm uma nutrição mais equilibrada. O problema da ração é justamente o corante, conservante, aromatizante, substâncias químicas, ditos aditivos alimentares, que são colocados ali e que em animais mais sensíveis agravariam os quadros alérgicos. Só isso, tá? Essa é a questão. Mas no geral, a alimentação melhorou, no geral, a vacinação melhorou, no geral, as condições dos animais melhoraram. Então, eles vivem mais. Agora, a pergunta é, eles vivem melhor? Não, não vivem melhor. Ah, mas você está se baseando em quê? Primeiro, na grande demanda que hoje os animais têm das doenças crônicas. Doença crônica, quais? Diabetes? Alergia? Problema de pele? Problema de ouvido, que não cura? O câncer? Doença autoimune? E aí vai. E a gente pode desenvolver aí uma série, né? Relatar uma série de doenças crônicas que acontecem com os animais, tanto cães quanto gatos, que são doenças incuráveis, por isso, né, são crônicas. O oposto de crônica é doença aguda. A doença aguda evolui ou para cura ou para morte. A doença crônica não. A doença crônica é doença crônica. Fica ali judiando do animal. Pode até evoluir para a morte, né? A gente, por exemplo, pode citar o câncer, que é uma doença que a gente pode considerar em muitos casos de caráter crônico, que podem levar o animal à morte, ou fazer com que o animal sofra muito durante um período longo do tempo. Então, hoje, como o foco das doenças não são mais agudas e sim crônicas, os animais sofrem. Vamos pensar num quadro alérgico que não tem cura? O quanto o animal se coça? Vamos pensar numa intolerância alimentar que os animais têm, que normalmente não tem cura? O quanto os animais sofrem com esse quadro também digestivo? Né? E aí vai. Então, em função disso, a gente tem que ter aqui uma reflexão. Será que não é melhor viver menos, mas viver melhor? Vamos pensar na gente. O que adianta nós chegarmos aos 90 anos, mas numa condição de necessidade de cuidados, né, doentes, com dor, com sofrimento, tomando uma gama de medicamentos? O que adianta? Não seria melhor a gente viver uma década menos, mas viver plenamente uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida sem tantas limitações? Não seria? Né? Acho até que exagerei um pouquinho, 10 anos, né? É uma diferença grande de vida. Vamos pensar em 5 anos, vamos pensar em 8 anos. O quanto a gente poderia ganhar de qualidade de vida, no entanto, não vivendo tanto, né? Então, eu sempre vejo isso, eu sempre comparo isso. Então, hoje os animais, eles estão fechados, enclausurados, obesos, com problemas psíquicos, psiquiátricos, doentes cronicamente, né? Então, o que adianta? Diante dessa situação, a gente tem que pensar numa coisa que hoje a gente fala muito, e é bem verdade: bem-estar. Nós temos que pensar que os animais, eles precisam viver numa condição de bem-estar. Até então, no passado, nós não questionávamos isso, né? Por que bem-estar? O cachorro tem água, o cachorro tem comida,
Ah, mas ele está preso numa corrente de 2 metros. Não, mas é assim mesmo, o cachorro fica preso mesmo. Ah, mas ele não sai para passear. Ah, mas cachorro é cachorro. Não. Esse animal, ele precisa de muito mais do que água e comida de qualidade. Esse animal, ele precisa socializar. Esse animal, ele precisa ter contato com outros animais. Esse animal, ele precisa sair, ele precisa realizar exercícios físicos. Se ele fica fechado, preso, acorrentado, a qualidade de vida desse animal está completamente comprometida. Vamos parar de falar de cachorro, vamos falar de gato. O que acontecia antes, né? Eu sou lá do interior de São Paulo, os gatos viviam soltos. Bom, mas é certo ter gato solto? Lógico que não. Né? Na nossa sociedade, os gatos, eles transmitem doenças, eles são responsáveis por atropelamentos, eles são envenenados, eles são maltratados, né? Eles sofrem acidentes. Então, não é correto, lógico. Mas, se eu for olhar para o passado, os gatos, inclusive, para o passado entre aspas, porque ainda assim hoje eu vou lá na terra dos meus pais visitá-los, né, que é Mococa, aqui no interior de São Paulo, e eu vejo gatos, gatos, que são gatos. Eles andam no muro, sobem no telhado, eles caçam rato, né? Se eu comparar com a minha gata, né, que é a Belinha, que fica no meu apartamento, fechado, onde tem rede de proteção, onde ela não pode sair, onde ela não socializa com outros animais, embora eu até realizo o enriquecimento ambiental, eu coloco brinquedos, coloco algo lúdico para que ela distraia, ela está fechada, ela está cumprindo uma prisão perpétua, não é? Castrada, obesa, né? São tudo frutos de uma condição ambiental que eu procuro dar de melhor, mas pelo animal completamente desfavorável. Não é verdade? Né? E eu estou falando do meu animal, não estou falando do animal de ninguém. Porque se eu tirar a grade da janela, ela pula, né? E morre lá embaixo. Eu não tenho como socializar essa gata. Não existe hoje uma creche de gatos, né? Existe até de cachorro. Que bom, os animais, os cães estão mais na frente, mas creche de gato não tem. Então esse animal, ele fica isolado, ele fica fechado, ele fica completamente numa condição desfavorável. E ele vai viver mais? Vai. O animal vai viver mais, né? Porque acidente, o que pode acontecer preso num apartamento? Nada, não é verdade? Só se o apartamento pegar fogo. Porque, no geral, o animal ele está numa segurança absurda. O animal não vai ser envenenado, né? As pessoas não vão maltratar como fazem na rua, né? Então ele está aqui protegido. O gato é vacinado, ainda que ele não saia, existem as imunizações obrigatórias. Então do que ele vai adoecer? De nada, a não ser que ele traga uma doença congênita de nascença, o que em gatos é bastante incomum, e venha a desenvolver. Mas no geral, esse animal vai durar 15, 16, 17, 18 anos, muitas vezes mais. Já tem de gatos de 23 anos, né? Agora, está vivendo bem? Não. Lógico que não está, né? Então, a gente hoje precisa considerar que os animais, para ter saúde física, eles têm que também ter saúde emocional e mental. A gente, quando fala em saúde, a gente fala muito na condição física, né? Mas não é verdade. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, o conceito da própria saúde é um conceito muito amplo. Saúde envolve uma condição boa, favorável emocional, uma condição favorável espiritual, né? Isso na espécie humana. A saúde é algo muito complexo e não simplesmente uma ausência completa de sintomas. Isso não quer dizer saúde, né? Eu não sinto nada. Bom, mas você está numa condição... Você está feliz? Não. Você tem saúde financeira? Não. Você tem... Não. Então você não está com saúde, né? Você fisicamente está sem sintomas ainda, né? Porque a pessoa quando está
com a saúde financeira abalada, com a saúde emocional abalada, né? E até por conta da condição financeira, o físico, em algum momento, ele somatizará sintomas, né? Então, os animais, eles estão passando muito por essa situação. Bom, o que fazer para mudar? Se é um cachorro, pessoal, é mais fácil. Porque o cão, a nossa sociedade tem muito gato, mas ainda, prevalentemente, é o cachorro que reina nas nossas casas. E por conta disso, surgem aí passeios, creches. Esses animais eles podem ter convívio com outros animais. Você precisa sair de casa também. É muito importante que você saia, né? Nessa pandemia, especialmente, muita gente se fechou e tá fechado há um ano. Eu conheço gente que está há um ano fechado, né? Não é exagero, não. A pessoa saiu 2, 3 vezes aí para ir, às vezes numa consulta médica que precisava, um exame que já estava agendado, e o resto está em casa. Supermercado manda ligar, liga e traz, farmácia idem, né? Essas pessoas saíram muito pouco. E os animais que estão com essas pessoas também saíram muito pouco. Mas como é que fica a saúde mental e emocional do animal nessa condição? Como é que o animal se sente diante de tanto aprisionamento? E é interessante que assim, as pessoas elas estão presas no seu apartamento, grande parte delas, ainda com uma condição, muitas delas, muitas não, né? Talvez a maioria não, mas muitas numa condição um pouco mais favorável. Apartamento, segurança, tem um aparelho de televisão, tem um aparelho de rádio, a pessoa está ali no computador fazendo home office. Vamos considerar essa parte da população, né? Então, essa pessoa, ela está entretida, ela tem como ficar o dia todo em casa, né? Trabalhando, não vê o dia passar, né? Foi produtivo e tudo bem. Se distraiu ali, olhou para várias direções. E o animal? O que um animal fica fechado em casa, fazendo o dia todo, né? Imagina, ainda para o gato, eu acho que tem um atenuante, porque essa espécie ela é mais individualista, tranquila, tem essa questão do gato, ele dorme bastante, ele tem um comportamento mais linfático, mais tranquilo. Mas vamos pensar num cachorro, um cachorro em tenra idade, novinho. O quanto para esse animal tem de sofrimento essa situação. O quanto tem de sofrimento. Porque ele tem uma energia absurda, ele gostaria de estar em contato com outros animais, né? Passeando, pulando, brincando, correndo com a bolinha, né? Mas não, ele está fechado, né? Dentro de casa sem fazer nada. E como é que fica a saúde desse animal, né? Como é que fica a saúde física, a saúde emocional, né? A saúde psíquica, a saúde mental, como fica? Não fica. E fatalmente, em algum momento, ele vai apresentar um quadro de doença, que é o que eu mais vejo, tá? Então, pessoal, uma dica que eu dou para que o seu animal seja saudável, você gaste menos com veterinário, você precise menos desse profissional, porque isso é que importa. É a mesma coisa o médico. A gente tem que precisar cada vez menos de médico. A gente tem que precisar cada vez menos do problema do profissional da área de saúde. Porque quanto mais saudáveis nós somos, menos nós precisamos desse profissional. E mais, no nosso caso especialmente, nós temos que despertar um médico interno que tem dentro da gente, um terapeuta que tem interno dentro da gente. Até porque para que a gente dependa cada vez menos desse profissional da área de saúde, ou que ele seja requisitado em momentos únicos, importantes, em que não há outra forma de abordagem, né? A gente é obrigado, não tem jeito, tem que fazer uma cirurgia, então não adianta, né? Tem que ir no médico mesmo e pronto, né? Mas no geral, quanto menos
a gente requisitar esse profissional, ou pela ausência de sintomas e pela saúde, que é o ideal, ou porque nós passamos a resgatar esse médico interno que existe dentro da gente. Quem fala muito isso, em resgatar esse médico interno, é a nova medicina germânica, né? Através do Dr. Hammer, que é o grande oncologista que desenvolveu, que fundamentou essa medicina, né? Essa especialização, essa especialidade. Ele fala muito nisso e faz todo sentido. Tanto é verdade que muitas vezes a gente está com algum sintoma, né? E o estômago começou a doer, por exemplo, né? Vou dar uma dica aqui, né? Uma dica não, um exemplo. E aí você lembra, puxa vida, será que eu tô com dor de estômago porque eu passei por uma situação muito delicada há 3 dias atrás em que eu não consegui engolir até agora o que aconteceu? Pronto. Você acionou teu médico interno e você, quando você aciona, quando você vê, não tem como você desver, né? Então você viu que a tua dor de estômago, a tua gastrite, está relacionada nesse momento com o estresse que você passou alguns dias atrás. Pronto. Então você vai até o momento que você passou pelo estresse e ressignifica isso. Puxa vida, eu discuti com o vizinho, né? Ah, mas por que eu discuti? Ah, porque ele estava errado. Bom, mas eu também acho que não estava num bom momento, né? Para viver em comunidade, a gente tem que ter mais paciência, tolerância, né? Ah, mas ele também foi errado. Não, mas eu também, né? Poderia ter não entendido, eu não entendi também da forma que deveria, né? Pronto, você acionou o teu médico interno. A partir desse momento, o teu estômago dói menos. Pode ter certeza disso. Eu dei um exemplo, né? Não é um exemplo literal, mas apenas para que a gente possa entender que a gente pode acionar esse médico interno. Pessoal, como prevenção também das doenças, nós temos as constelações familiares, uma grande técnica idealizada pelo alemão Bert Hellinger e que ajuda muito a desfazer os emaranhamentos dos antepassados que se manifestam ainda em nós. E esses emaranhamentos, uma das suas consequências principais, inclusive, são problemas de saúde, tá? Então, buscar uma terapia, buscar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, né? Fazer atividade física, olhar para as nossas questões com honestidade, sem colocar as coisas embaixo do tapete, né? Eu acho que tudo isso é um fator muito importante para que a gente tenha saúde. E por que eu estou falando tudo isso, inclusive da espécie humana? Porque se você quiser ter animais saudáveis, a primeira coisa que você precisa viver a primeira coisa que você precisa modificar eu preciso ser saudável. Então, se existe um animal doente na tua casa, que vive doente, que vive com doença crônica, ele está sendo um indicador de que o sistema não está legal. E esse sistema não está legal porque você não está legal. Ou quem mora na casa não está legal. Então, essas pessoas elas precisam ir para o tratamento. Elas precisam ir para a terapia. E dessa forma, sendo saudáveis, isso faz com que tenhamos animais saudáveis também. Pessoal, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui na audiência da rádio, do programa Saúde Animal. Vou deixar meu WhatsApp, 0 operadora 11 996390089. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais.